Sejam bem-vindos a mais um Terapia São Paulina, esse especial para falar especificamente, né, de um convocado que vai para a Copa. E não é o Antony que vai levar o nosso, né, o Made in Cutia para lá, né, o jogador mais artístico dos convocados, né. Não, pra falar do Daniel Alves. O Good Crazy. Ah, ele foi. Vamos tentar entender o que que é isso, né? Mas antes, curta o canal, se inscreva no canal, comente, né? Faça bastante comentário, né? Que a gente vai responder, vai debater. Dependendo dos comentários, a gente faz até um vídeo aí pra gente debater mesmo aí, dependendo de alguns pedidos aí de vocês, né? A gente tá às ordens, né? Como se diz aqui no Uruguai, às ordens, às ordens, estamos às ordens. Bom, para falar do Daniel Alves, né? Daniel Alves, acho que todo mundo tá notando, né? A gente que é São Paulino, principalmente, já viu que ele já não conseguia jogar, né? Não conseguia mais jogar. Também muito pela mentalidade dele, né? Porque se ele continuasse ali na lateral, tal, de ala, se bobear tava aí até hoje, né? Se tivesse na manha do gato, né? Próximo jogo a gente nem tem lateral, né? Se ele tivesse aí, talvez tava jogando. Mas aí o cara quis ir pro meio, aquela coisa com o Diniz, aquela confusão que foi depois, né? Aí foi pro Barcelona, dispensado, deu, puta, né? Estão pagando a parcela dele lá ainda um tempão. Foi pro Pumas, né? E aí às vezes eu acompanho um pouco as notícias do México e também tratam ele como um ex-jogador, né? Ou seja, ele não joga mais, né? Não dá pra ele, né? Por exemplo, na última Copa, né? O Tite levou o Fagner, né? Da qual acho que foi. O Fagner, inclusive, era um jogador vigente, né? Ainda é, né? Não é um ex-jogador, longe disso. Mas levou ali meio que E a gente na semifinal, o Fagner pegou o Hazard, né? No auge e tomou um baile, né? Dessa vez o Tite levou o Daniel Alves, né? Mas ele tem o Militão, tem o Marquinhos, né? Que o pessoal faz a lateral direita ali. Se o Danilo não jogar, né? Então, eu acho que o Daniel Alves foi foi, não sei, pela presença dele mesmo, pela energia, né? E aí, bom, duas coisas, né? O Tite falou que ele levou pelo apoio psicológico que ele pode oferecer, né? Aí, assim, né? Pô, eu sou psicólogo, né? E a gente acredita muito no trabalho da psicologia, né? Tanto que a gente está fazendo esse canal justamente por isso, para poder dar um viés desse lado emocional mais especializado, para poder mostrar que isso é sumamente importante para as coisas caminharem, né? Claro, eu como eu sempre digo também, é o meu quadradinho, é o quadradinho da psicologia. Não é que o psicólogo vai ganhar a Copa do Mundo, não é isso, mas ele é parte da equipe multidisciplinar, né? Tem preparador físico, preparador, né? Cabeça, cara, entendeu? Então, né? Então ele leva o Daniel Alves para isso e a comissão técnica brasileira do Tite, ele rechaça psicólogo, né? Ele não tem um psicólogo na comissão técnica dele, né? Ele, inclusive, o assistente dele é o filho dele, né? Se eu não me engano. Então, assim, imagina pode dar certo, pode ser campeão, pode, mas é o que eu costumo dizer quando a gente vai falando do São Paulo. Cada um no seu quadrado. O psicólogo Daniel Alves é o Good Crazy, ele que vai ser o psicólogo. E aí, conversando com meus amigos, cara, né? Meu amigo grande Jefferson, não é meu primo, hein? É o Jecão, esse corintiano, o irmãozaço aí, tá aí na Lapa aí. Meu parceiro, irmãozaço, ele deu uma letra que acho que ele matou a charada, né? É que o Tite não pode falar abertamente, mas eu acho que o Daniel Alves foi pra cuidar do Neymar, mano, né? Acho que é uma hipótese muito real, porque o diálogo, o jeito de falar, o jeito de se entender, nenhum outro jogador, nem a comissão técnica tem condição de lidar com o Neymar, porque o Neymar é um cara muito difícil de lidar, né? Então o Daniel Alves é o apoio do Neymar. Na verdade, acho que é isso. Mas
né, de qualquer forma, como que a gente vai ficar refém, né, de uma situação como essa e ele vai levando um jogador que nem tá jogando, né? Então leva ele como membro histórico, como foi, né, vai o Cafu, vai outros jogadores, né? Então, assim, é uma figura, né, uma lenda, é uma lenda do futebol, Daniel Alves, né? Fez parte do Guardiola, né? Um dos grandes laterais direitos da história do futebol mundial, né? Não é o que ele imagina, né, que é o melhor e tal, né? Ele vai muito além do que ele imagina, né? E a gente tem que assistir esse tipo de verdade, né? De amadorismo, né? Em pleno 2022. A Comissão Técnica Brasileira não tem psicólogo e o Daniel Alves, good crazy, tá indo para fazer as vezes, né? Para dar um suporte aí pro elenco e tal. Então, assim, né? Acho que é uma crítica do ponto de vista psicológico, certo? Porque o cara não é psicólogo e tá indo por esse viés, o Tite justificou assim. Né? Eu vou com a hipótese muito interessante do meu amigo, né? Que é de realmente talvez ele vá para dar conta do Neymar, porque se o Neymar oscilar emocionalmente, ninguém vai segurar, né? E ele em campo mesmo, o que ele vai fazer, né, cara? Que é o que ele vai fazer, né? Aqui no Uruguai também estão passando uma coisa parecida com o Diego Godin, o zagueiro, que ele também não consegue mais jogar, né? Ele foi pro Galo, não sei se vocês estão atentos a isso. Ele foi pro Galo, né, e não conseguiu jogar, não conseguiu render, né? Na verdade ele já saiu do Inter de Milão, foi pro Cagliari, não conseguiu render nada lá, veio pro Galo, né? Já voltou pra América do Sul, já saiu da Europa, não rendeu no Galo, porque o Galo, pô, tá com um timaço, né? E foi pro Vélez, né? Vélez Sarsfield e tampouco rendeu, não, também não conseguiu jogar, né? Então, e ele vai ser convocado. O Uruguai está com problema com os zagueiros que se machucaram, não estão em bom estado físico, ele vai ser convocado, claro, né? É o capitão da seleção e tal. Mas a gente, né? O Uruguai tem outras, não tem a abundância de jogadores, né? Não tem, não é, né? Mas enfim, mas também é um dilema meio parecido aí que conto, né? Estando aqui de Montevidéu para vocês, né? Que é leva o cara mais com um apoio e tal. Então isso cabe no futebol, né? Mas, pô, né? Em termos do Brasil, né? Que é poxa, é o nível máximo, né? Das seleções, né? Ter o Good Crazy como psicólogo, né? É complicado, né? Isso aí dá, né? A gente fica, né, chateado aí com o retrocesso, com a falta de cuidado com isso. Beleza? Então é isso. Então vamos lá, né? A gente, né? O cara nem tá trampando, tá jogando nada, caindo pagode né, que a gente paga aí pra ele, ainda o cara vai pra Copa, meu. Ih, de psicólogo, nem vai precisar entrar em campo. Poxa vida, né? É isso aí. Vai fazer o quê? Então, um grande abraço aí, a gente volta aí no pós-jogo contra o Inter, né? E se tiver algum assunto outro aí, a gente aparece de novo também. Mas é isso aí, um abração aí, saludos!